O Observatório da Imprensa está de volta. O nosso tema de hoje é a cobertura da imprensa dita nacional sobre a possível divisão do Estado do Pará em 3 partes. O Kennedy levantou, no final do segundo bloco, uma questão que é extremamente importante, o Observatório tem tratado disso ao longo de toda a sua vida, é a necessidade da desconcentração da imprensa, sobretudo de baixo para cima, porque é lá no bairro que pode haver o grande debate, não é? A imprensa começou sempre como comunitária, local, não é? Mas, por outro lado, nós temos um outro empecilho, que são os, digamos, os coronéis eletrônicos que controlam certas regiões, e nós conhecemos todos eles aí no Brasil afora, que não adianta ter uma mídia independente, porque são esses coronéis que controlam os seus currais, não é? Como é que a gente consegue escapar disso, Aloysio? A minha esperança, a última, é a digital, quer dizer, que se possa alcançar esses... A socialização. Por via digital. E é uma coisa curiosa, me parece que em outros sites, aí eu estou falando do site, eu não sei, os tablets, é coisa muito nova ainda, mas o acesso, pelo menos no site do Globo, é essencialmente de fora do Rio de Janeiro, quer dizer, em boa parte, não sei, eu não tenho esses dados, se cariocas exilados ou o que seja, mas que sejam cariocas que moram fora, está tendo acesso a um veículo da região dele que ele não teria, ou teria grande dificuldade de obter esse acesso, porque a chegada do jornal papel é difícil em certas regiões do país. E cara, né? E cara. E, aliás, tende a ficar menos justificável do ponto de vista econômico-financeiro remessa do papel. Pensando aqui, de uma hora para outra, é uma possibilidade que eu vejo. Quem sabe, por meio digital, você consiga ir quebrando barreiras. Porque, como a gente vê no noticiário, eles desligam a luz da cidade. É negócio de gangster. Não é brincadeira. Vem o noticiário do Jornal Nacional, desligam a luz da cidade. Kennedy, você que levantou essa questão, e levantou muito bem, eu acho que essa questão da desconcentração de baixo é extremamente importante até para o crescimento da grande imprensa, né? Os Estados Unidos, a grande imprensa é fruto da pequena imprensa, né? Como é que você vê isso? Sobretudo a existência desses tampões, não é? Porque você tem uma qualidade, sob o ponto de vista técnico, muito boa. Esses jornais que nós mostramos aqui do Pará são muito bem feitinhos, bem paginados, muito, sabe, dá até prazer técnico de folhear. Agora, são realmente engajadésimos, sem nenhuma diversidade, nenhum pluralismo. Como é que a gente podia aproveitar essa capacidade do brasileiro de fazer bom jornalismo e fazer um bom jornalismo também plural, não é? Eu acho, Diniz, que assim, essa revolução digital ela facilita uma maior democratização, uma maior ampliação, né? Até porque o suporte fica mais barato, ou seja, você, num blog, não tem o custo de um papel. Então, eu acho que isso ajuda. Acho que uma sociedade civil cada vez mais atuante, que cobra mais, a gente tem visto que o Brasil, por exemplo, tem sido muito, e o próprio noticiário reflete isso, esse começo de governo Dilma, com a queda de 7 ministros, 6 por suspeita de corrupção, 1 por insubordinação, 2 trocas no primeiro escalão, reflete uma preocupação, uma intolerância da sociedade brasileira com desmandos, com corrupção. Então, a evolução da sociedade civil e a revolução digital ajudam. Agora, acho que a gente tem um grande obstáculo, um grande empecilho, que é o seguinte: conteúdo custa caro, né? Conteúdo de qualidade, o mais isento possível, o mais objetivo possível. Não é barato contratar um bom jornalista, esse jornalista tem que ser treinado, depois de treinado ele tem que ir lá e apurar, ouvir todos os lados. Não basta, na internet é muito fácil, o cara emite uma opinião, mas é uma opinião muito parcial, é uma apuração muitas vezes que não é confiável,
né? Você está ali no meio de milhões de informações, é legal pra caramba que floresçam quantos blogs possam florescer, jornais e tal, mas assim, um controle de qualidade, com independência, com a busca da objetividade, da maior independência possível, isso custa caro, depende de investimento em pessoas e depende de empresários, de grupos privados, da sociedade civil, dispostos a bancar um empreendimento desse tipo, que nem sempre é o mais lucrativo, né? Então, às vezes, tem uma qualidade técnica, mas não tem um conteúdo, né? A grande chave, eu acho, é esse custo do conteúdo, Dines. Um exemplo de boa cobertura sobre o plebiscito foi o Jornal Nacional. A repórter Cristina Serra percorreu durante 4 dias o interior do Pará e a capital Belém para dar um panorama bastante abrangente da questão da divisão do Estado em 3 partes. Mas isso não foi muito, digamos, primeiro, não houve continuidade, não repercutiu, porque, digamos, só o Jornal Nacional, o Brasil e o mundo estão pegando fogo, não consegue manter isso aceso. Quer dizer, agora é um exemplo, quer dizer, quando se quer, se faz. É pena que se fez pouco e não houve, digamos, esse processo de repercussão que é indispensável, não é? Para que o Brasil seja nacional. Eu senti e sinto até, aqui estou sendo informado que todos os telespectadores estão telefonando para comentar, olha, parabéns, porque esse tipo de debate não está acontecendo aqui em Belém do Pará, não é? Isso é lamentável, porque é preciso que a mídia se regionalize, né? Ela é nacional, ela se pretende ser nacional, esse é um Estado nacional, num país continental, e ela precisa ir lá e ouvir isso, né? Como é que sua contribuição a essa... As barreiras a isso são grandes, não é? Tem essa questão mesmo de... a forma até hoje em dia, com um sistema computadorizado, você consegue fazer o problema, como Kennedy diz, quer dizer, o que está ali dentro, o conteúdo. Aliás, é a aposta da velha mídia impressa de que conseguirá sobreviver em outras tecnologias, como já foi no passado, não é? Quando surgiu o telégrafo, anunciou-se o fim dos jornais. Era o contrário, os jornais iam ter acesso mais rápido às informações e ia divulgar mais rapidamente. Agora, eu acho que tem questões de desníveis regionais. Nós temos essa questão das concessões, dessas capitanias hereditárias, comandadas por uma caciquia. Agora, e tem o processo mesmo do país, que é uma sociedade civil viva, que demonstra isso. É um destaque positivíssimo na América Latina de hoje, que nós vemos esse quadro. É verdade. Tem aqui um telespectador que mandou uma pergunta aqui para o Kennedy Alencar. Há muito fomos esquecidos pelo Brasil. Então, será que o resto da imprensa do país está preparada para falar desse plebiscito? Pergunta a Bernadette Sena, de Abaetetuba, do Pará. Bernadette, você está vendo a gente debater aqui. Amanhã na Rede TV eu vou fazer um debate lá sobre a divisão do Pará, inspirado aqui no Observatório e no programa que o Dines apresenta. Eu acho que é aquilo que a gente está falando, assim, a discussão não foi suficiente. Os grandes jornais, a mídia nacional, deveria ter discutido mais. Mas a Aloysio lembrou bem, no começo do programa, vocês têm uma competição com outras notícias importantes também. A gente viu esse exemplo do Jornal Nacional, a Cristina Serra, uma excelente repórter, foi lá e fez a cobertura. Eu acho que a gente tem, como o Dines estava falando, tentar ter antenas mais nacionais mesmo, né? Menos assim regionais, mas é um equilíbrio que tem que ter, porque o jornal ele tem que falar para o teu eleitorado que está ali no estado, a TV também ela tem uma concentração muito em São Paulo e no Rio, porque reflete esse poder político e econômico desses 2 estados, a questão dos royalties agora do petróleo que mobilizou, teve crise na Europa, aí tem esses escândalos de corrupção, então teve essa competição que prejudicou, mas enfim, a gente tem que sempre melhorar, e a imprensa vem melhorando no Brasil. Chegamos ao final do programa, quero agradecer a presença
dos jornalistas Kennedy Alencar e Aloysio Maranhão. Na semana que vem, vamos debater 2 temas que muito interessam a nossa mídia. A questão da classificação indicativa e a volta da exigência do diploma em jornalismo. E lembre-se, acompanhando o Observatório pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.